todos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do Fácia Anytime. E hoje eu estou aqui com o Mauro Teixeira. Oi, Mauro, tudo bem com você? Oi, Ana, tudo bem? Alegria estar aqui com você, Obrigada, Mauro. participar desse podcast. O Mauro, pessoal, ele é um analista de Jung. E foi ele que me colocou nessa história de fazer a minha formação de psicossomática no Instituto de Pesquisa Junguiana. Mauro, fala um pouquinho o seu currículo, como é que foi sua trajetória dentro do Jung, né? Então, inicialmente vamos colocar aí os títulos, né? Uhum. Eu não sou um analista ainda, né? Seríamos sem informação, né? Eu sou pós-graduado em psicoterapia e me considero um psicoterapeuta junguiano. Como é que começou essa história? Realmente é uma longa história, né? Porque, como você sabe, eu venho da aviação. Uhum. E a aviação não é o que muita gente pensa, que é só o glamour, só sentar ali na cadeira e apertar uns botõezinhos, né? Tem muitas coisas por trás disso, né? E eu sempre observando esse comportamento dos pilotos, né? E trabalhei muito na parte de prevenção de acidentes e via essa questão do chamado fator humano como algo importante a ser pesquisado. Não só na parte fisiológica, né? Mas na parte psicológica e comportamental, organizacional, e eu fui me dedicando a esses estudos, né? De forma que eu sempre tive essa vontade de, quando saísse da aviação, quando parasse a aviação, eu iria me dedicar, me aprofundar nessas questões, né, mais da psicologia profunda, né? Que é o caso da psicologia junguiana, da Uhum. terapia junguiana, né? E eu sempre fui um apaixonado pela parte do sagrado, do espiritual, e Jung trouxe isso para a psicologia, né? A psicologia dele, a psicoterapia junguiana, ela avança, ela vai além, né, do físico, do mental, do psíquico, ela busca o sagrado, ela busca essa relação, né, com a nossa essência, com o divino dentro de nós. Então, depois de 30 e tantos anos aí de aviação, de estudos nessa parte ligada ao fator humano, à psicologia do piloto, da tripulação, controladores de tráfego e tudo mais, né, o estresse, eu resolvi me dedicar e agora estou atuando como psicoterapeuta já faz uns anos. Ah, muito bom. Eu sempre sou muito grata a você, porque, na verdade, você foi a pessoa que me apresentou a esse curso de pós-graduação em psicossomática. E eu realmente fiquei muito, assim, maravilhada com as coisas que eu aprendi, que ainda aprendo lá. E tem uma coisa, Mauro, que eu acho que está super em pauta hoje, que é a questão da ansiedade, do excesso de estresse das pessoas, que às vezes até passa despercebido pelas pessoas. E pós-Covid, eu acho que isso aumentou muito, né? Como é que você enxerga essa questão, Mauro? É, eu vejo, em consultório a gente percebe muito isso, né? É uma grande procura por conta dessas questões ligadas à ansiedade, né? Muitos não sabem nem o que é a ansiedade em si, né? Muitos já chegam aqui, o jovem nessa faixa dos 25 em diante aí, já chega aqui com o diagnóstico dele dado, né? Deve ter ido no Dr. Google lá e pegou lá, eu estou com transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, né? O outro, eu Uhum. estou com transtorno de hiperatividade, mas é por causa da minha ansiedade. Então, todos eles já vêm com. Todos não, a maioria já vem com alguma coisa, já como se tivesse resolvido o X da questão, né? Quando se esquece que a ansiedade é o mal, sim, que está aí em pauta, como você falou, né? 76 milhões, segundo a OMS, aí, né? Só no Brasil, em 2019, estavam com 18 milhões, essa casa de pessoas relatando problemas de ansiedade, né? Então, a ansiedade, nesse caso, não é uma questão assim de como as pressões externas estão me impactando, mas sim como eu reajo a essas pressões externas. Exatamente. E a gente percebe que está faltando um pouco de compreensão, né? De autoconhecimento. E aí que entra Jung, né? Porque a preocupação é normal.
né? A ansiedade é Todo mundo pontual, tem. todo mundo tem. Se você marcar uma prova, você vai ficar ansioso, vai querer, né, vai ficar preocupado. Se você marcar um encontro no Tinder, você vai ficar ansioso também, ansioso, É, é, vai querer é, o, se... sen- é o sentimento normal que todo mundo tem e sempre vai ter, né? É normal, né? E isso vem lá das épocas primitivas, né? Desde que o nosso cérebro começou a se desenvolver, né? Tem até uma fala que eu acho que é interessante, que diz que antes dos cérebros, né, o universo também não sofria de dor nem de ansiedade, né? Porque é verdade. É verdade. Não existe o cérebro, não existe essa questão, essa preocupação, né? Esse dote, esse dom de preocupação que nós temos, porque chega a ser algo assim positivo. A ansiedade pontual ela é positiva, é um sinal de alerta para o teu organismo se preparar. Opa, vem alguma ameaça, vem alguma coisa pela frente, se prepara. O que vai diferenciar essa ansiedade natural, normal e positiva para uma patológica é a intensidade e a duração desses sintomas. Uhum. Porque aí essa dor psíquica, né, essa preocupação excessiva, aí sim ela vai se transformar numa dor física, né? Então vem a falta de ar, vem os problemas digestivos, vem as insônias, né? E acaba desaguando no medo irracional, no medo de eventos, ambientes coletivos, aí vem uma série de outras coisas, né? Decorrentes da não observância desses sinais de alerta, né, que o nosso corpo dá para nós. Então, Sim. essa intensidade, essa duração é que vai definir se você está realmente com um transtorno de ansiedade ou não. Sob o olhar do Jung, vamos primeiro começar. Qual é a definição da ansiedade? A ansiedade, então, seria todo aquele fenômeno que acontece vindo de uma fonte externa, que causa um impacto, que tem um estresse, mas que causa um impacto superior àquilo que seria o normal, um impacto desproporcional à normalidade, né? Certo. Isso seria ansiedade, seria um aspecto da ansiedade, né? Mas, E, fala. e para uma pessoa que consegue digerir esse estímulo, que é considerado presente e natural para todos, para uma pessoa que consegue digerir esse estímulo, como é que ela reage? Ela reage naturalmente, né, como um ser humano, porque ela sabe que aquilo ali é passageiro. Aquela Exatamente. prova, ele vai fazer a prova ali, né, e vai passar ou não vai passar, e vai sabe lidar com essas emoções. Então, é o saber lidar com a emoção, né, que diferencia. E esse saber lidar, na psicoterapia junguiana, a gente vai abordando todos esses aspectos, né, de como é que foi, porque está muito ligado ao controle, né? A ansiedade é muito ligada à sensação de perda de controle, né? Ligado ao futuro, né? O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Se você tem essas sensações raras, né? De maneiras assim, raramente acontece isso, uma vez ou outra, tudo bem, você vai saber lidar com aquilo. Agora, se você está constantemente se preocupado, isso vai ser nocivo para você, isso vai te trazer uma série de cargas tóxicas que vão levar primeiro o quê? É uma frustração, porque você não sabe, você assumiu que não sabe o que vai acontecer. Essa frustração te leva a um medo, que é um medo de você não sei o que vai acontecer, né? Algo vai acontecer, mas não sei o que vai acontecer. E esse medo acaba te levando a angústia. A angústia é que você passa a ter certeza que vai acontecer alguma coisa que você não sabe o que é, que não está no teu controle. Como se nós estivéssemos no controle de alguma coisa, né? Controle, você tem controle mínimo, né? Na nossa vida. Né? Relativo, né? Então, Relativo. na verdade, é uma cascata de eventos que vai acontecendo e eventos que são pontuados pelo medo, né, da falta de controle, né, pelo medo do que pode vir a acontecer, então pela vergonha, do imprevisível, né, pela vergonha. Como assim? Explica um pouco melhor isso. É vergonha, porque nós sempre estamos usando, nós escolhemos algumas personas, algumas máscaras para nós utilizarmos, né? Então, quando você assume uma máscara que não está de acordo com a tua essência,
que não está equilibrado com a tua essência, você, por exemplo, agora você é a Ana que está sendo a entrevistadora, ou a Ana que lida com fáscia, com essa parte psicossomática, né? Você está com essa máscara para mim. Eu conheço, eu sei que você tem, você reconhece, você tem o estudo, você tem a confiança, a capacidade para assumir essa máscara e saber lidar com ela. Uhum. Né? Quando você chega em casa, você não é mais a Ana, essa Ana. Você é a Ana, dona da casa, você é a Ana esposa, você é a Ana mulher. Né? Então, saber lidar com essas máscaras. Nesse caso, você não tem medo nenhum de ser desmascarada nessa máscara que você está usando agora. Entendi. Porque você não tem medo, você não tem vergonha. Então, quando você usa uma máscara que é falsa, você tem medo, e o medo associado à vergonha, que aumenta a carga tóxica ainda. Quando você descoberto, né, o que vai acontecer? Será que eu vou ser descoberto? Será que eu vou... aquele que vai fazer a prova, que está preocupado excessivamente, ele já fala assim, poxa, será que vão achar que eu não sou inteligente o suficiente? Né? E aí começam a vir aqueles alertas de desastre, né, que é o excesso de cautela, o egocentrismo, a falsidade. Começa a aparecer isso tudo, né, como um alerta realmente de desastre. Né? Entendi. É porque eu acho que, assim, tem até uma expressão em francês que é quando a gente sente-se bem na nossa própria pele, né? Então, quando a gente usa essas diversas máscaras, ou melhor, esses diversos papéis, mas a gente tá ok com isso, se identifica, tá em paz com os seus vários papéis, então não tem um motivo, como você falou, de ter vergonha ou ter medo, porque você não tem nada para esconder, é aquilo que você é, né? Exatamente. E isso me faz pensar que, para isso, né, Mauro, requer muito autoconhecimento, né? É a jornada, né? A jornada que a psicoterapia junguiana te propõe. Essa jornada de autoconhecimento. E aceitação, né? Como? E aceitação. Exatamente. Nós somos... O Jung diz que a gente é impulsionado, a gente é orientado por um impulso de autorrealização. Todos nós, né, queremos nos autorrealizar, né? Então, esse impulso, ele gera uma ansiedade pontual e natural e positiva, que vai te trazer um crescimento, que vai fazer com que você se prepare para algum evento. Né? Isso é natural, essa autorrealização. Agora, quando você começa a identificar essa necessidade de autorrealização com coisas que estão além das necessidades reais da nossa essência divina, aí começa a vir a ansiedade. Ou seja, é um equívoco de interpretação da felicidade. Né? Você começa a achar que a felicidade é o status, é o poder, é o reconhecimento, é a riqueza. Aí vem aquela, se eu não tenho, eu quero ter mais. Se eu tenho, eu fico com medo de perder. Sim, sim. Então, essa postura, né, que a gente tem que buscar, essa postura de se conhecer, de se entender, fazer uma análise isenta, né, de desculpismo, de vitimismo, né, como dizia Santo Agostinho, né? Poxa, para a noite e ver o que você fez hoje, como é que é você hoje, como é que você foi hoje, né? Mas sem medo, né? Isento, totalmente isento, porque aí você vai se reconhecer como um ser humano, capaz de errar, né? capaz de ter falhas. Né? Aí quando você faz isso, o egocentrismo, aquele alerta de desastre, já foi embora. O egocentrismo, não, poxa, eu sou humano, eu erro, né? Você começa a se conhecer e a se perceber e ver qual é a tua real necessidade, aquilo que você realmente precisa. É isso que a terapia junguiana te encaminha nesse sentido, né? Ela te individualiza no sentido de você se conhecer como um ser autônomo, independente, né, com autonomia emocional, que está buscando o seu crescimento. Porque eu acho que aí tem uma coisa importante, que as pessoas elas se confundem muito no estar e no ser, né? Quando você está alguma coisa, né, essa coisa pode ser tirada de você e de repente você se vê sem aquilo, né? Mas quando você o verbo ser, aquilo é teu, você se apropria daquilo, né? E nos nossos estudos da fáscia, Mauro, a gente estuda um nervo que é o nervo vago, que é o maior nervo do corpo humano.
Uhum. E o nervo vago, a maior parte das fibras dele é de aferência, então ele vai informar o cérebro sobre as sensações que o corpo traz. Então, por exemplo, num evento de ansiedade, a gente pode ficar com a frequência cardíaca aumentada, sudorese, palpitação, desconforto gastrointestinal, e aí essa informação Muscular. sobe. Oi? Muscular também. Muscular, dor, e aí essa informação sobe para o cérebro, né? E ela vai criando um loop, né? Se você não consegue resolver isso, isso vai criando um loop, um feedback retroativo e que vai acentuando ainda mais essas sensações desagradáveis, né? Então, é importante a gente entender que existem umas coisas que... tem uma mulher chamada Debbie Dana, ela é uma psicoterapeuta que estuda muito o Stephen Porges, que fala sobre a teoria polivagal. E ela fala assim, é importante a gente criar âncoras que nos faz voltar para um estado confortável, né? Então, por exemplo, quando eu estou me sentindo ansioso, talvez a minha âncora seja simplesmente parar, respirar e prestar atenção na minha respiração. Ou pode ser que a minha âncora seja dar uma volta com o meu cachorro no quarteirão para mudar o foco. Então, a gente tem que ter essas âncoras para poder sair desse loop que às vezes a gente entra e não é um loop saudável. Como é que você vê isso na clínica? As pessoas, elas têm dificuldade de estabelecer essas âncoras? Quem chega já com uma crise de ansiedade, né? Porque é o seguinte, essa angústia que eu falei lá no início, que vem naquela escala, a gente chama de uma angústia cultivada, né? É um sinal de alerta para você pedir ajuda. Uhum. Pedir ajuda é um ato de coragem, né? Sim, então, humildade. De humildade. Ela já está procurando soluções, né? Já reconheceu o problema. Né? Então, quando ela chega, ela realmente chega um pouco perdida. Mas quando ela começa a se ouvir na terapia, no espaço terapêutico, e o terapeuta vai orientando, vai conduzindo para uma autossolução, né? Ele acaba percebendo, né, aquilo que ele precisa. Ele acaba entrando no início do processo de autoconhecimento, no início do processo de individuação, e vai descobrindo o que ele precisa, o que ele sente, como ele percebe e o que ele necessita realmente para melhorar. Então, ele vê que ele precisa de uma atitude não é de mudança, mas de melhoria, de buscar essa melhora. Né? Quando você se propõe a essa melhora, você está quebrando uma série de resistências. Você está permitindo que um outro eu surja maior, mais iluminado. Né? Você está quebrando essa resistência. Como você falou da âncora, né? Eu me lembrei aqui do que Jung dizia, né? Os pós-jungianos, eles dizem o seguinte, que Jung dizia, tudo que resiste, persiste. Tudo aquilo que eu resisto, persiste. Né? Porque eu estou colocando uma dose de energia em cima daquilo ali que é desnecessária. Eu estou só alimentando aquilo, mas em vez de aceitar aquilo, mas aceitar não significa permitir que aquilo te controle. Não aceito, mas permitir o controle, não. É a teoria dos opostos, né? Você aceita aquela tua sombra, reconhece as suas obsessões, os seus ícones, os seus ídolos, né? Quem você está admirando, o que você está admirando. Você vê o que é positivo e negativo, né? Reconhecendo a sombra, trazendo a sua sombra para a luz, você começa a se libertar. Você começa a quebrar essas amarras do medo. E aí você começa a permitir que a tua verdadeira essência, né, que está ali, está só aguardando. Né? O self, o nosso eu, o eu profundo, ele não precisa nem de se apresentar, de apresentação. Assim, eu sou o self, eu sou... Não, quem precisa disso é o ego. Ele não, ele está só ali, quietinho. Olha, se você precisar de mim, olha, nós estamos aqui. Né? Eu sou a tua essência, eu sou você, né? Num nível elevado, né, de grandeza, de espiritualidade. Né? Então, essas pessoas, quando elas chegam em busca de um tratamento, elas já estão auto-orientadas, né? para melhorar. Né? Uhum.
Essa postura de mudança, de buscar essa melhoria, isso gera energias que vão fazer com que você comece a se direcionar para a meta, porque a ansiedade acaba tirando você do objetivo, né? Você acaba confundindo fato com pensamento criativo, né? E com a imaginação, né? Quantas vezes a gente fica lá pensando, né? Isso é natural, né? Não, porque fulano vai achar isso, porque fulano pode fazer aquilo, outro, e aí começa a sentir aquele mal-estar, né? A coisa não aconteceu e nem existe, aquilo está no teu pensamento. Aquilo não é realidade, aquilo não é fato. É um pensamento que você criou. Então, na terapia, ele vai ver que ele precisa filtrar esses pensamentos. Fala, poxa, peraí, esse sou eu? Isso é meu? De onde vem isso? De onde está vindo essa ideia? É minha? Sou eu ou é um falso eu que está querendo me defender de alguma coisa? Né? Então, essas situações que vão sendo discutidas no site terapêutico indiano. E esses clientes que você atende, assim, porque para nós do movimento, a gente trabalha muito as pessoas reconhecerem as sensações no corpo, sim, né? E quando você reconhece uma sensação, o cérebro, ele sempre quer linkar aquela sensação com algum sentimento. Então, por exemplo, sentimento de angústia. Então, eu estou me sentindo com sudorese, com palpitação. Então, o cérebro, ele quer fazer esse link. Mas eu percebo que muitas pessoas nem sabem o que elas estão sentindo no corpo, elas não reconhecem as sensações. Você encontra isso também na sua clínica? Sim, a incapacidade de processar, até mesmo de reconhecer a emoção, né? Exato. Pessoas são muito unilaterais, né? Então você pergunta o que é que ela está sentindo, o que é que ela está sentindo, ela diz o que ela está percebendo. Ela confunde o sentimento com a emoção. Tem uma diferença, né? Então muitos deles não conseguem expressar. E aí entra as outras técnicas junguianas, a arte-terapia, por exemplo, né? Que vai trazer ele desse mundo racional para o mundo lúdico, que se ele é um cara que está muito unilateral, muito concreto, no concreto, você bota ele para mexer com arte, com terapia, com a argila, né, que é a coisa que vai trazer ele dali, a pintura, dependendo do caso, um para trazer ele para o lúdico, outro para trazer ele para o concreto, né? Se o cara vive no mundo da lua, você traz ele para o concreto, para ele pegar na massa, né? Se ele é muito preso no racional, você traz ele para música, para coisas mais lúdicas, né? São essas ferramentas que acabam sendo utilizadas e têm comprovadamente muitos bons resultados, sabe? Muito bom. Bom, a nossa entrevista está quase chegando ao fim. Você citou uma coisa que eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo não estão familiarizadas, que é o processo de individuação. Explica um pouquinho isso para a gente. É você se reconhecer acima dessa estrutura que nós estamos vivendo, pisando nela, né? Se reconhecer como um ser autônomo, independente, capaz de dominar, de controlar e de ter consciência das suas emoções, né? Não é a individuação, as pessoas confundem o indivíduo com ser individualizado, não é isso, né? Uhum. Você pode, por exemplo, na ansiedade, você pode individualizar a ansiedade como sua, não é do mundo, essa é minha. Aí eu estou assumindo que é minha e vou cuidar dela. Na individuação, você já começa a se ver, né, dentro desse mundo, mas com uma outra visão de mundo, uma visão em que você faz parte desse todo, né? Mas que mesmo assim você é um ser autônomo, independente e capaz de controlar todas as suas emoções, capaz de ser feliz, como diz o Almir Sater, né? Cada um carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz, né? Então, esse processo, ele começa com o processo de autoconhecimento, né? E esse patamar é que vai fazer com que você se liberte de todos esses medos, de ser um ser integral, que é a nossa grande luta, né? A nossa grande luta, a batalha humana é essa, você se integrar, você ser um ser integral, você reconhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, os seus pontos cegos, para você poder crescer, né? Enquanto a gente não admitir isso, enquanto a gente não trouxer esses pesos para a gangorra, nós vamos viver constantemente nessa situação de para onde eu vou, qual é o meu objetivo, qual é o objetivo da minha vida, né? E o objetivo da vida é exatamente esse, né? Você assumir condições de você poder seguir na sua vida
com aquelas propostas que não estão além das suas necessidades, né? Reconhecer essas suas necessidades. O processo de individuação te dá muito disso. E você falou uma hora que é preciso coragem. E eu, ouvindo você falar agora, eu acho que, além de coragem, é preciso assumir a responsabilidade, né? Eu vejo muito isso, as pessoas não assumindo a responsabilidade, colocando sempre a culpa no outro, e para um processo desse é preciso coragem e é preciso assumir as responsabilidades. Mauro, pode falar. Só para completar, nesse caso aí, isso aí é um alerta, né? Como diz os estudiosos, é um alerta de desastre, realmente, né? Você focar só em você, né? Focar nas suas necessidades, e a dos outros não faz parte do seu mundo, né? Nós vivemos conectados, né? Nós somos criaturas que não podem viver isoladas, né? Uma das causas da ansiedade é exatamente isso, a falta de apoio familiar, falta de um apoio social, de amigos, de pessoas com quem você possa conversar, né? Então, essa questão de você só focar em você, como você falou aí, né? Esse é o egocentrismo. Nós nos esquecemos que nós somos seres humanos e que somos vulneráveis, então nós temos que assumir a nossa vulnerabilidade, né? Quando você assume a sua vulnerabilidade, você está assumindo os seus pontos cegos, você está reconhecendo os seus pontos fortes, não está exagerando nos seus pontos fortes, está só reconhecendo. Isso aqui é meu forte, mas eu tenho esse fraco, eu tenho esse ponto cego, isso aqui eu tenho que resolver. Eu sou vulnerável, eu sou ser humano. Por isso que você vê, você deve ter já recebido aí no seu consultório também pessoas que têm problemas crônicos ou recorrentes de distensões musculares, né? De dores lombares, né? Então, você vê que hoje tem até as PICs aí, né? As práticas integrativas que tratam dessas doenças e já são reconhecidas, né? Não se pode atribuir um tratamento médico farmacológico para algo que não é médico nem farmacológico, né? Exatamente. Então você reconhecendo isso, reconhecendo na psicossomática que você está fazendo, você reconhecendo estas possibilidades de que essas pessoas estejam somatizando algum problema, você vai orientar melhor, ou vai orientar para o terapeuta, ou vai você mesmo, né, como terapeuta que você está se formando também, você vai saber como melhor distinguir. É óbvio que tem aquela doença que já ficou, né? A dor psíquica foi tão grande que passou para a dor física e essa se instalou. Aí não tem jeito, aí não vamos ficar sentindo dores também, mas não vamos cair nessa de tudo é farmacologia, tudo é farmaco, né? Crianças de menos de 5 anos, aí, só em 2012, aquele Medicaid divulgou que foram 20 mil crianças tomando menores de 5 anos de idade, tomando Ritalina, Venance, essas coisas lá, porque não conseguia fazer a prova ou ir para a escola. Então, né? Não é esse o caminho. Não é esse. Então, pessoal, a gente citou aqui algumas coisas importantes. O IGEP, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso. Mauro, deixa o seu contato do Instagram para que as pessoas possam te achar, caso elas tenham dúvidas ou queiram marcar uma consulta. Tá bom. No Instagram eu estou lá como Mauro Teixeira, mauroteixeira.terapia junguiana. E tem o meu contato também, lá no Facebook também tem Mauro Teixeira, Terapia Junguiana. Todos os contatos estão lá. Então tá bom. Mauro, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer esse assunto que é tão importante para todos nós. E a gente precisa marcar uma live, né, Mauro? Vamos, só você marcar, estou disposto aqui, disponível, né? Vamos falar sobre isso, aprofundar mais isso, né? Muito obrigado pela oportunidade, Aninha. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se encontra, então, no próximo capítulo do nosso Fáscia Anytime. Um beijo grande para todos e tchau, tchau.